MXRF11 ou CPTS11? Qual o melhor fundo imobiliário de papel e qual está compensando mais neste momento? Afinal de contas, o MXRF é o fundo queridinho de muitos investidores, mas será mesmo que ele é o melhor fundo de papel? Porque do outro lado temos o CPTS, que vem ganhando bastante espaço entre os investidores, se mostrando como uma possível oportunidade. Mas e aí, qual deles é o melhor? Eu já tomei a minha decisão e no final do vídeo te conto qual é. Mas antes da gente começar, me conta aqui embaixo qual deles é o seu preferido e aproveita também para pegar um presente que deixei para você fixado no primeiro comentário. Vamos lá então, eu separei aqui alguns pontos bem importantes para a gente fazer um comparativo e tomar essa decisão de forma mais racional. Inclusive, vou ler RI aqui junto com vocês, vai ser um vídeo realmente bem completo. Começando então pelo mais famosinho, o MXRF11, que é o maior fundo imobiliário da Bolsa. Recentemente, ele ultrapassou aí a marca de 1 milhão de cotistas e, inclusive, foi o primeiro fundo a alcançar esse número. Só para você ter uma noção, é como se a gente pegasse todos os investidores de fundos imobiliários e a cada 3 deles, pelo menos um tem o MX em carteira. E toda essa popularidade, em grande parte, veio por ele se transformar em um fundo de base 10. Digo se transformar porque nem sempre ele foi negociado a R$ 10. Na verdade, o MXRF inicialmente estreou na bolsa como um fundo de base 100 e pouco depois ele se transformou em um fundo de base 10. Inclusive, ele foi um dos primeiros fundos a ter o desdobramento das cotas para a base 10 e até por isso ganhou bastante espaço entre os investidores. E para quem está voando nesse negócio de base, basicamente, se um fundo é de base 10, é porque cada cota dele custa em média R$ 10. Se ele é de base 100, cada cota vai girar em torno de R$ 100, e se é de base 1000, cada cota vai ser negociada muito próximo de R$ 1000. Então, como o MXRF foi um dos pioneiros a negociar suas cotas por um valor baixo, custando muito próximo de R$ 10, isso trouxe bastante acessibilidade ao mercado e também cotistas ao fundo. E toda essa acessibilidade foi um ponto importantíssimo na trajetória do MX, mas um outro ponto em destaque fica para a rentabilidade, já que ele vem conseguindo entregar com consistência um retorno médio nos últimos 5 anos de quase 13% ao ano. É realmente uma baita rentabilidade, mais de 1% ao mês apenas de dividendos e o melhor, limpinho na conta. Então, em linhas gerais, o MXRF11 é de fato um bom fundo, custa pouco e entrega muito. Mas sendo bem sincera com você, no momento há opções mais atrativas. Até porque não é porque ele custa na casa dos R$ 10 que ele está barato. Muito pelo contrário, e já vou te mostrar como você pode calcular isso. E uma dessas opções que vem se mostrando bastante atrativa é o CPTS11. Ele também é um fundo de papel e também tem sua cota de base 10 e inclusive tem sua composição muito parecida com a do MX. Mas para a gente não ficar aqui só de conversinha, vamos dar uma olhada nos indicadores e logo em seguida eu preparei uma tabela para a gente analisar alguns pontos e tentar decidir aí qual é o melhor fundo de papel atualmente. E como eu já falei bastante do MXRF, vamos começar aqui então pelo CPTS11. Aqui no site do Investidor 10, cada cota está sendo negociada no dia de hoje a R$ 8,43. Ele entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,55% e dividend yield é basicamente a rentabilidade que ele conseguiu gerar nos últimos 12 meses. A liquidez diária está em 7,27 milhões, então o que significa dizer que caso você queira se desfazer ou até mesmo adquirir alguma cota, você não terá grandes dificuldades, já que diariamente são negociados aí mais de 7 milhões de reais em CPTS11 e ele teve uma variação aí nos últimos 12 meses positiva de quase 23%. Mas o ponto em destaque aqui que realmente quero chamar a sua atenção é em relação a esse indicador do meio aqui, o P sobre VP, que está em 0,92. Basicamente, se você não entende muito sobre fundos imobiliários, esse indicador aqui diz pra gente o quão justo é você pagar por cada cota. E para você descobrir isso é muito simples. O P representa o preço, ou seja, a cotação no dia de hoje,
e o VP significa o valor patrimonial. Então basta dividir R$ 8,43, que no caso é o preço, dividido pelo valor patrimonial, que é de R$ 9,12. E a gente chega aí a 0,92. Ou seja, esse fundo está apresentando um desconto, já que para este indicador, caso ele esteja em 1, significa que está no valor justo a se pagar por cota, abaixo disso está apresentando um desconto e acima disso o valor está acima do que realmente vale pagar. Eu te expliquei como você consegue fazer o cálculo só para que você entenda o raciocínio por trás, mas aqui já está prontinho para você entender. O valor patrimonial por cota é o quanto de fato aquele fundo vale. Então, aqui nesse caso, o CPTS11, cada cota dele vale R$ 9,12. Porém, caso você queira adquirir uma cota hoje, você vai precisar desembolsar apenas R$ 8,42 por cada cota. Aqui no site do Investidor 10, ele até põe um gráficozinho em barra para a gente conseguir visualizar. Ó. E praticamente toda essa região cinza aqui significa que o valor está abaixo realmente do seu valor justo. Então, esse fundo imobiliário com um P sobre VP em 0,92 significa que ele está com 8% de desconto. E por que é tão interessante a gente olhar para esse indicador na hora de investir em fundo imobiliário e principalmente se for um fundo de papel? Vou te explicar no final, quando eu falar a minha decisão, mas antes vamos olhar aqui rapidinho em relação aos indicadores do MXRF. No dia de hoje, cada cota está sendo negociada a R$ 10,37. Ele entregou um dividend yield, ou seja, um rendimento nos últimos 12 meses de 12,76% ao mês. É realmente uma baita rentabilidade. Ele tem uma liquidez média diária de 9,36 milhões, ou seja, você não vai ter problema para se desfazer da cota e ele teve uma variação nos últimos 12 meses de 13,69%. Além disso, vamos olhar aqui o P sobre VP do MXRF11, que como você pode ver aí, está em 1,06%. E o que é que esse indicador fala pra gente? Como você acabou de entender, isso aqui nos mostra que cada cota do MXRF está custando acima do que é de fato o seu valor justo. Rolando aqui embaixo, a gente vai ver que o valor justo a se pagar em cada cota do MX seria de R$ 9,84, porém, hoje, cada cota está sendo negociada a R$ 10,38. Aqui nessa região cinza, você consegue ver aí que o valor da cota deveria ser bem abaixo do que ele está sendo negociado hoje. Então, o que é que a gente conseguiu identificar aqui? Que são dois fundos imobiliários do mesmo setor, entregando praticamente o mesmo rendimento, porém, um está custando bem abaixo do seu valor justo e o outro está bem acima do que de fato ele vale. Mas para a gente não tomar uma decisão precipitada, vamos entrar mais a fundo aqui e dar uma olhada no relatório gerencial de cada um desses fundos. Começando aqui pelo Maxi Renda, que é o nome aí do MXRF11, e a gente consegue ver aqui a composição do fundo. Então vou dar um zoom aqui. Como você pode ver, o fundo visa alocação de 80% do PL em CRIs, com bons nomes de crédito, isso é bastante importante, e até 20% do PL em permutas financeiras. Agora, se a gente olha o relatório do CPTS11, perceba que tem algumas informações aqui realmente bem parecidas. Aqui na parte de alocação, também vou dar um zoom, e como você pode perceber, a carteira do CPTS11 está 65,3% em CRIs, 27% em fundos imobiliários e 5% em caixa. Então, a composição da carteira tem uma certa semelhança aí entre os dois fundos, mas vamos olhar mais alguns pontos aqui. Rolando um pouco mais para baixo, a gente consegue ver aqui em relação à exposição por indicador do fundo. E o CPTS11, a maior parte aqui da carteira está concentrada em IPCA mais 6,60%, tem uma parte pequena aqui também em CDI mais 3,19% e 27% está alocado aí em fundos imobiliários. Agora, se a gente pega aqui a carteira do MXRF11, a composição também é muito parecida. O indexador vai ser em média de CDI mais 12,63%, representando aí 25%, e 61% está representando aí IPCA mais 8%, e tem também aqui 14% em outros fundos imobiliários. Descendo um pouco mais, a gente consegue ver isso em forma de gráfico, que ajuda bastante na hora do entendimento. Então 70% está alocado em CRIs, 8% permutas financeiras, 12% em outros fundos imobiliários e o fundo tem aí 10% em caixa. Rolando aqui mais para baixo, a gente consegue ver aí quais são esses fundos imobiliários. Então tem aí o Gari 11, Mana 11, Game 11, XPCI 11, e um pouco mais aqui embaixo a gente consegue ver os indicadores em forma de gráfico. 68% da carteira do MX é concentrada no indexador IPCA e 32%
é concentrada aí no indicador de CDI. Agora vamos olhar o CPTS11. Nessa página aqui, ó, a gente consegue ver aí quais são os fundos imobiliários que ele investe. Tem alguns até bem conhecidos, né, como o MAL11, VISC11, são fundos de shopping. E mais aqui embaixo a gente consegue ver aí a exposição por tipo de risco, né? E tem também a exposição por segmento. Então aí, ó, grande parte em renda urbana, logística. Na verdade, a maior concentração aqui está em shopping, mas tem também lajes corporativas, tem o agronegócio, tem residencial e tem também aí um pouquinho de FOF. Então, em ambos os fundos, perceba que existe uma certa diversificação em relação ao indexador, cada fundo ali com o seu percentual em CDI e também em IPCA. Mas para a gente tirar uma conclusão de fato, eu separei uma tabela aqui bem objetiva para a gente avaliar alguns indicadores. Primeiro, em relação à existência do fundo, e o MXRF11 existe desde 2012 e o CPTS11 desde 2024. Isso é um ponto bem importante para a gente avaliar na hora de selecionar um fundo imobiliário, já que quanto mais tempo de vida ele tiver, maior histórico a gente tem também para avaliar se ele já passou por alguma crise e conseguiu permanecer de pé. O dividend yield dos últimos 12 meses, o MXRF11 entregou aí 12,76%, um baita rendimento, e o CPTS11 ficou um pouquinho abaixo com um rendimento de 10,55%. Porém, se a gente pega um histórico maior de tempo, de 5 anos, o dividend yield médio do MXRF11 ficou em 12,73%, bem próximo do dividendo atual dos últimos 12 meses, e o CPTS11 entregou aí, na média dos últimos 5 anos, 13,98%. É realmente uma rentabilidade bem interessante. A liquidez média diária do MXRF está em 9,36 milhões e do CPTS11 7,27 milhões. Então, os dois fundos estão com a liquidez bem bacana. Caso você precise comprar ou vender alguma cota, você não terá problemas. Em relação ao patrimônio, o MXRF11 conta com um patrimônio de 3,29 bilhões de reais e o CPTS11 2,90 bilhões de reais. Também os dois aí estão numa briga bem acirrada, nenhum fica muito para trás em relação a esses indicadores. Agora, em número de cotistas, a coisa já fica um pouco diferente, porque o MXRF11 realmente aí é um dos queridinhos da bolsa, com mais de 1 milhão de cotistas, enquanto que o CPTS11 também bateu recorde, inclusive, mas está apenas com 372.232 cotistas. Sobre o valor justo a se pagar em cada fundo, no MXRF11, atualmente, o valor justo aí seria de R$ 9,84, enquanto o CPTS11 seria de R$ 9,12, um pouquinho mais em conta aí do que o MX. Porém, a cotação no dia em que estou gravando este vídeo do MXRF11 está em R$ 10,37 e do CPTS11 em R$ 8,43. E isso vai refletir aí no P sobre VP de cada um dos fundos. O MXRF11 está com P sobre VP de 1,06, enquanto o CPTS11 está com P sobre VP em 0,92. E isso mostra pra gente que o CPTS11 está sendo negociado com um desconto de 8%, enquanto o MXRF está com um valor de 6% mais caro do que de fato ele vale. Então, por esses motivos que, na minha opinião, atualmente não compensa investir no MXRF11, já que estamos aí com um outro fundo muito semelhante sendo negociado com um desconto. E um ponto muito importante que você precisa entender sobre os fundos imobiliários de papéis, e essa aqui só vai pegar realmente quem ficou aí até o final do vídeo, é que por ele ser um fundo de CRI, ou seja, um fundo de dívida, não compensa muito você comprar um fundo de papel com um P sobre VP muito acima do seu valor patrimonial. Isso porque, diferente de um fundo de tijolo que se valoriza, no fundo de CRI a dívida não tem por que se valorizar. Então não vale a pena você desembolsar um valor mais alto pelo que de fato aquele fundo custa. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual dos dois você tem investido atualmente? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Sem mais, espero muito que você tenha gostado do vídeo e te vejo em algum desses dois vídeos aqui.